Bom, vamos dar início então a mais uma aula aí. E agora a gente vai tratar sobre os conflitos mundiais na geografia, né? O nosso objetivo aqui é considerar e identificar as diferentes formas de poder entre estados, nações, identificar e classificar também as diferentes potências e o papel de cada uma. Então, a gente vai ver aí os conflitos e vamos entender um pouco melhor por que isso acontece, né? A partir daí, a gente vai analisar também as ações dos estados, que se refere aos fluxos populacionais, e principalmente na questão do enfrentamento e da questão um pouco mais complexa que é esses conflitos mundiais. Bom, para a gente dar início, então, acho que é importante a gente explicar o que é o conflito mundial dentro da geopolítica mundial atual, no caso, né? Então, no mundo, todos existem aí dentro de algumas regiões que vivem intensos conflitos, né? Então, no mundo todo vão existir diversas regiões que vivem diversos conflitos. Alguns conflitos são mais amplos, outros menos complexos, outros mais complexos, outros envolvem questões políticas, econômicas e sociais, outros vão envolver questões relacionadas à tecnologia, ao armamento bélico, ao poder militar, outros vão envolver também as questões sobre questões aí referentes a embates religiosos, de perfis religiosos e por aí vai, né? Então, esses conflitos, eles têm aí, são originados pelos mais diversos motivos, né? Que, como eu já falei, tem diversas questões, a gente tem outros aí, como a questão de recursos minerais, questões religiosas, por independência, e por aí vai, né? Então, em todos os continentes, e a gente vai apresentar isto aqui nessa aula, é possível a gente identificar focos de tensões que vão aí colocar em risco a paz daqueles que vivem nos locais que estão envolvidos, né? Porque, propriamente dito, conflitos mundiais é isso. E aí a gente vai para a primeira questão, que é os principais motivos, deixa eu tirar aqui, os principais motivos dos conflitos, né? Quais são os principais motivos? Bom, a gente vai listar alguns e vamos comentar alguns também, né? Então, é a questão da reivindicação nacionalista. Diversos estados, diversos territórios, estados e nações têm uma questão de reivindicar o seu espaço, o seu determinado território, né? E isso vai ficar muito evidente em alguns conflitos que a gente vai acompanhar um pouco mais para frente, né? Que reivindicam, então, ao nacionalismo, né? E aqui a gente não vai entrar num debate de mais ou de menos nacionalista, mas é um debate de nacionalismo, de nacionalistas, né? Outro que a gente vai entrar é na contestação de fronteiras, né? Então, esses são os motivos. A contestação de fronteiras é uma delas. Então, aonde começa o seu território, onde termina o território de cada país, né? Instabilidade política é um dos grandes motivos de conflitos. Instabilidades políticas, a gente encontra isso, né, desde a Primeira Guerra Mundial, mas ainda assim acontece no mundo contemporâneo, no mundo atual, né, no cotidiano social que a gente vive, econômico, e diversos conflitos acontecem também por essa instabilidade ocasionada pela política, ocasionada pela geopolítica, né? Disputas de áreas de influência, é muito importante a gente colocar essa disputa de áreas de influência, que é um pouco diferente das contestações de fronteiras, né? Porque fronteiras é aquele momento onde aqui termina a sua, aqui começa a minha. Mas a disputa de áreas, e não é apenas qualquer área, é uma área de influência. Então, uma determinada área no globo, que tem ali alguns países chaves, alguns países vizinhos muito importantes, acabam por ocorrer uma disputa diária, né? Como eu já havia dito, a religião também vai fazer com que isso atrapalhe muito forte, né? Que seja um motivo de conflito, né? A gente tem Irlanda do Norte, protestantes, enfim, é toda essa relação que a gente vai se apropriar melhor do decorrer da aula. Ela é um fato
muito interessante, muito forte, muito profundo nas questões de motivos de conflitos. As diferenças socioeconômicas, então países mais ricos, países mais pobres tendem a ter também essa questão de conflitos, ainda mais países relativamente pobres com um cunho militar muito amplo, né? Então, naquela parte onde você, de certa forma, iria servir ao país mais forte, você acaba se equilibrando. Ações terroristas, isso acontece, a gente está vivendo isso em alguns locais do mundo, a gente vai também entrar nessas ações, e os arsenais bélicos, como, por exemplo, com a questão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, as questões das Coreias, né, onde é muito forte, né, principalmente a posição da Coreia do Norte, de querer se mostrar ser ter um arsenal bélico muito forte. Enfim, esses são alguns motivos que a gente vai acompanhar aí durante toda a aula, e a gente vai observando aí, pelo menos desses 8 motivos aí, a gente vai encontrar 1 ou 2 em cada conflito, e é interessante a gente ir listando também nesse sentido. Para a gente começar, é importante a gente falar sobre o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, né? O que significa essa não proliferação das armas nucleares, né? Na Guerra Fria, houve o surgimento das armas nucleares, armas aquelas que podem destruir muitos espaços, estados, países, territórios, algumas chegam até a serem aí, podem até destruir algum continente, né? Então, esse tratado de não proliferação de armas nucleares é para os conflitos não, digamos, de certa forma, passar da sua eloquência, que é colocar mais do que já coloca vidas em risco, né? E aí colocar, assim, territórios, estados, nações ao redor, países ao redor ali que não tem nada a ver com isso, né? E aí, com isso, deu-se a limitação do crescimento dessas armas nucleares, que a gente vai ver que não está muito bem concentrado aí, não está muito bem assinado, né? 187 países assinaram esse tratado, países com potências como Estados Unidos, China, Reino Unido, França, a Rússia, que tem um forte apelo nuclear, assim como os Estados Unidos, a própria França, que a gente já tinha comentado em outra aula, que tem um dos maiores exércitos militares aí da União Europeia, né? Então, essas foram algumas das maiores potências aí nucleares que se comprometeram para não utilizar e nem transferir armas nucleares para outros países, ou mesmo adquiri-las, né? Porque tem isso também. Se você não vai utilizar em determinado conflito, você também não vai transferir, ou seja, vai fazer a sua bomba nuclear no seu país e caminhar para outro, e também você não vai buscar em outro país essas bombas nucleares para ajudar no seu país, no seu conflito, né? Então, foi interessante. É interessante colocar também que, assim, desse tratado, tem diversas nuances, diversos países aí que não assinaram, que são países chaves para esse tratado avançar, digamos assim, né? Então, quando a gente, por exemplo, a Coreia do Norte, a gente tinha tratado aqui em outro slide, a Coreia do Norte, por exemplo, retirou-se do tratado em 2003, quando teve a sua política, seus conflitos um pouco mais acelerados aí com a Coreia do Sul, com a própria China e também com os Estados Unidos, onde vai rivalizando o tempo inteiro nesse sentido, né? Muito se fala de que não há informação sobre a Coreia do Norte, né? Então isso também assusta, e essas posições que a Coreia do Norte vem assumindo de não, de fato, fazer parte do acordo, do tratado, também geram uma instabilidade dentro desse processo, né? E dentro desse processo,
dentro desse tratado, a gente ainda tem uma continuidade com outros países importantíssimos de saída, né? Como a Índia e o Paquistão. Então, ali lado a lado, o tempo inteiro tendo os conflitos eminentes, inclusive, né? O Israel, ali, que fica próximo da Europa, fica no Oriente Médio, mas fica muito próximo da Europa, o que geograficamente coloca Israel numa posição muito confortável, muito boa, e por isso os Estados Unidos, e por isso a Alemanha, e por isso outros países aí da União Europeia têm um forte cuidado com Israel, né? Até uma certa amizade, digamos assim, com Israel, mas aquela amizade de olho aberto, olho fechado. E a própria Coreia do Norte, que também não fazem parte do tratado até 2010, isso não alterou. Então, a gente vai aguardar cenas no próximo capítulo. Bom, quais são as principais consequências dessa não tratado, né, dessa não continuidade do tratado de armas nucleares? A primeira e a número um delas é a perda humanas, no caso, né? Então, muitas mortes podem ocorrer. Os danos econômicos, porque a partir do momento que você explode uma bomba nuclear, Japão, Hiroshima, Nagasaki, daí, você tem que reconstruir todo o seu território, todo, né, o seu espaço. E a partir deste processo, a gente vai encontrar aí um dano econômico, a depender do país, não tem ali como avançar, como de fato o Japão hoje é, é, tem aí de fato a sua economia forte, conseguiu se restabelecer, principalmente nessas regiões. Mas se fosse em outro país, talvez isso não aconteceria, né? Desequilíbrios acentuados, desequilíbrios na fauna, na flora, na biodiversidade, desequilíbrios econômicos, desequilíbrios sociais, enfim, toda aquela linha tênue no qual o Estado de fato deve viver com uma bomba nuclear, com as armas nucleares, isso se perde. Culturas destruídas também, porque quando a gente tem esse processo, a gente acaba perdendo, no caso, a cultura que exerce esse país, essa região, né? Levando em conta que todo espaço, todo lugar tem a sua determinada cultura. E aí, quando isso acontece, enfim, não é muito difícil de entender por que se perde a cultura, né? E a cultura é uma forma importantíssima, tanto na questão geopolítica, na questão geográfica, na questão humana, né? A cultura é para além do que a gente vê na televisão, né? De vivência mesmo. Medo e fome espalhados, né? Até pela uma questão, isso é uma política muito grande, né? Da questão dos bombardeios aéreos, bombardeios. Bom, então com isso a gente tem aí o medo e a fome também espalhados nesse sentido, o que vai causar, né? Tem até, quando a gente vai falar de ataques, de bombardeios, né, tem uma questão que é a destruição total dentro de uma guerra, dentro de uma disputa, dentro de um conflito. A destruição total, ela espalha medo, ela espalha fome e, consequentemente, a gente vai ver perdas humanas, danos econômicos, desequilíbrios acentuados, né? Tudo nesse sentido, assim. O aumento do número de órfãos também, porque se você não perde todas as pessoas, você, de repente, perde os pais, enfim, né? Nesse sentido. E o surgimento de um exército de refugiados, né? Então, se aquele local que sofreu o ataque nuclear deixa de existir de fato, a partir desse momento ele cria uma camada de refugiados muito grande, um exército de refugiados muito grande. E a partir disso a gente encontra aí talvez mais um porém desses conflitos que a gente se encontra aqui,
que é a questão, por exemplo, das questões de disputa, enfim, né? De todo esse sentido, que é a questão de mais um conflito relacionado a fronteiras, de mais uma questão de migração, imigração, né? Então, a gente entende que armas nucleares nem sempre não, mas não é bom, né? Não é o suficiente, né? Não é necessário. Bom, e aí a gente precisa estudar alguns expoentes desses conflitos internacionais, dessa área de conflitos, né? E a gente vai começar um pouco pelos Estados Unidos, por ser uma grande potência mundial, por ser aí um dos países que estão na linha de frente deste confronto bélico. Tem uma questão muito forte que a gente vai ver mais para frente com o Oriente Médio, tem uma questão fronteiriça ali com o México, com o próprio Canadá, com a própria Ásia, ali a África, né? Enfim, então os Estados Unidos aí parte do pressuposto de uma política externa bem confusa de entender, mas uma política externa que é necessário que a gente fale aqui nesta aula, até para entender como que as principais potências, como uma das principais potências que é o Estados Unidos se movimenta nesse xadrez de conflitos e de geopolítica. A nova ordem mundial inaugurada após a Guerra Fria, ela é comandada pelos interesses dos Estados Unidos, né? Então a gente já tinha comentado sobre a questão da nova ordem, a questão por trás dessa nova ordem política que é comandar, então, todo um equilíbrio entre os estados, entre as nações, né? A partir de um sistema econômico do liberalismo, e os Estados Unidos é o berço do liberalismo, né? Se a gente for estudar de fato sobre o liberalismo, a gente vai entender que os Estados Unidos é o berço do liberalismo, né? E aí uma questão de contradição, porque na política dos Estados Unidos externa, ela é marcada pelo unilateralismo, né? Então não é um multilateralismo, por exemplo, como o Brasil, né? Ou um plurilateralismo, né? Então é marcada só pela questão, tipo, eu mando, vocês obedecem, né? Isso é muito interessante de entender um pouco mais sobre a questão dos Estados Unidos especificamente, né? Para manter a sua supremacia, os Estados Unidos optaram por diversas ações de cunhos contraditórios, digamos assim, que vão estabelecer aí essa questão aí para a gente sobre por que é importante dentro da política externa dos Estados Unidos. Então, se a gente falou lá atrás que os Estados Unidos faziam parte do Tratado de não proliferação de armas nucleares, o mesmo se recusou, por exemplo, a ratificar o Protocolo de Quioto, protocolo que vai defender aí, que vai contra que vai defender a biodiversidade, contra a camada de ozônio, enfim, tão importante para as questões da biodiversidade no contexto mundial, né, um contexto mais amplo, né? Retiraram-se da Conferência Mundial contra a Discriminação e Racismo na África do Sul em 2001, né? E a gente vê nos últimos períodos, no último período, quanto que isso fez mal para os Estados Unidos, para o território norte-americano, no qual cada vez mais a discriminação e o racismo têm aumentado, né? Então, isso faz parte da política dos Estados Unidos, né? Então, quanto você perde com isso, é muito importante colocar, né? Aumentaram o protecionismo comercial de alguns produtos, então determinam ali quais são os valores, determinam a quantidade que vão fazer com que o comércio, né, se locomova, enfim, muitas questões, e lançaram uma ofensiva militar sem aprovação da ONU, fora outras questões, né? Isso no começo dos anos 2000. Com o passar do tempo e com as eleições norte-americanas da posse de Barack Obama, houve ali um aceno, digamos assim, para algumas questões de política externas norte-americanas, que foi até um pouco interessante, mas que não passou de questões
supérfluas que nesse último período agora já foram retratadas, digamos assim, né? Então, os Estados Unidos teve uma nova política externa, os Estados Unidos apontou para um declínio do unilateralismo por meio das medidas como o fechamento de prisões, né, como a proibição de torturas e interrogatórios. Isso não é em todos os estados norte-americanos. E na disponibilidade de diálogo com países tidos como o eixo do mal, que na era Bush já tinha determinadas algumas ações, né? A própria relação com a China, hoje é uma relação, economicamente falando, muito importante para os Estados Unidos, né? Relações aí com alguns países do próprio Oriente Médio, relações com alguns países da África, alguns países da América Latina, né? Então, isso abriu mais as portas para os Estados Unidos. Não que precisasse, digamos, nesse sentido, né? Mas era necessário para evitar conflitos, como a gente está falando de conflitos aqui hoje, né? Porém, teve uma ação, né, até que muitos esperavam dentro do contexto norte-americano, que era a retirada das tropas em países do Oriente Médio, o que não aconteceu no governo de Barack Obama. Muito pelo contrário, aumentou ainda mais o número de soldados em territórios no Oriente Médio, né? O que teve seu agravante aí, que foi a manutenção da guerra contra o terrorismo, né? E a presença de diversos militares, diversos polos, com presença do exército americano. Bom, então, passado o lado dos Estados Unidos aqui, é importante agora, a gente vai entrar no momento que a gente vai explicar alguns conflitos pelo mundo, né? A começar pelo conflito na Ásia, que tem aí um contexto muito interessantíssimo, que está um ponto-chave nas questões globais, geopolíticas, geoeconômicas, sociais, né? Soft powers, mas que está acontecendo alguns conflitos muito interessantes. Então, o primeiro conflito ele vai acontecer no Sudeste Asiático, né? Nós está passando aqui nessa parte aqui mais abaixo, né? Ali com o Nepal, com o Tibete, com as Coreias, né? Na Ásia Meridional ou mundo indiano, então aqui na parte da China, do Paquistão e por aqui vai. E a Ásia que ganha um destaque nesse sentido a partir do século XX, né, que vai ganhando cada vez mais destaque e o pessoal, o mundo vai olhando para a Ásia de uma maneira diferente. Isso é muito interessante da gente discutir. Então, os principais conflitos, né, asiáticos são no Oriente Médio, com as questões da Palestina, de Israel, o próprio problema do petróleo, né? Então a gente tem aí diversos problemas no mundo do petróleo e aí sim também essa manutenção desses conflitos, a questão curda, a crise na Caxemira e a invasão ao Iraque são alguns conflitos que hoje estão acontecendo, né? A questão curda que tem muito a ver com a questão de Estado e nação, né? Assim como a crise na Caxemira. Então é interessantíssimo apontar esses conflitos asiáticos. O problema da Coreia com o Ocidente, a relação China com o Tibete, a crise no Líbano e a questão do Afeganistão, né? São aí diversos pontos na Ásia, onde a gente listou aqui 8, mas a gente poderia listar muito mais. É interessante que a gente, eu vou apresentar aqui alguns conflitos, né? Cabe a vocês, os alunos, a entrarem mais nas questões. Eu vou só dar uma pincelada aqui em relação a alguns conflitos, mas cabe aqui o aluno a se interessar, né, a pesquisar sobre esses e outros conflitos da Ásia, que não chega muito para a gente, essas questões, né? Por exemplo, a questão curda e a crise na Caxemira está acontecendo há muito tempo, e a coisa, os noticiários não trazem para a gente, né? Questão de nação, questão religiosa.
Isso é uma questão religiosa muito profunda e muito complexa de se entender dentro desse sentido, né? A própria questão da China e do Tibete, a questão do Afeganistão, né, com são ainda do problema do petróleo, são essas e outras questões aí que fazem com que a gente ainda tenha muitos conflitos na Ásia. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o Golfo Pérsico, e aí aqui a gente vai entrar um pouco nesse sentido, por que o Golfo Pérsico é tão importante e é um conflito tão interessante da gente estudar. É uma das mais estratégicas regiões do globo, né, para começar assim, que a área concentra os maiores campos petrolíferos do mundo. Os países que margeiam têm 35% da produção mundial e 70% das reservas. Então, ali a gente está vendo aqui no mapa que Arábia Saudita, Omã, próprio Irã, próprio Iraque, Paquistão, os Emirados Árabes, né? O Kuwait, Bahrein, Doha, no Catar, Abu Dhabi, né? Os países ali que fazem parte do Oriente Médio. E aqui está uma questão muito chave que a gente já tinha dito lá atrás, que iria muito cair, que são as questões de interesses econômicos. Isso faz com que vários conflitos aí se dão conta dentro dessa questão de interesse econômico. E no Golfo Pérsico não é diferente, até por uma questão petrolífera, o que é muito importante dentro do processo geoeconômico, geopolítico global, né? E a gente tem alguns países por trás ali, como Afeganistão, como Paquistão, né, que tem ali também áreas, determinadas áreas, e de que está muito próximo à Europa, e de que os Estados Unidos também tem diversos bases militares nesse sentido. Uma outra questão aqui que a gente tem de conflitos é na região da faixa de Gaza, na região ali de Jerusalém, na Cisjordânia, né? Nesse sentido, entre a Terra Santa, a Palestina, Israel, enfim, que são as questões religiosas, como a gente já tinha dito, que esse é um grande fato dos conflitos também, interessantíssimo, que é o direito histórico versus o direito de fato, né? A historicidade da humanidade, né? Se contradizendo, se contrapondo com os direitos de fatos e direitos políticos, né? Você tem movimentos nacionalistas, movimentos sionistas, né, de que vão defender esse território, e aí é uma questão muito interessante da gente tratar sobre a gente tratou na outra aula, que era uma questão de território e de nação, assim como a questão na curda e a crise na Caxemira, a gente encontra também essa questão aqui nessa parte, né? Então, muito se apoia a Israel, pouco se apoia a faixa de Gaza, muito se apoia a questão ali da Jordânia, de Jerusalém, né? E por aí. Então, é uma questão que é até uma questão muito delicada, tratada pela ONU, inclusive, né? Que foi a criação em 1948 do Estado de Israel, mas que não é reconhecido por todos os países, por todos os estados. Bom, o primeiro conflito, daí tratando um pouco sobre a questão de judeus e palestinos, aconteceu em 48 e em 49, onde o mundo árabe, o Egito, a Síria, a Jordânia, né, os palestinos em geral, atacam Israel, né? Com o resultado desses conflitos, a gente verificamos o aumento do território de Israel, da faixa de Gaza e Cisjordânia passam para o domínio judeu. Então a gente tem aqui na pontinha a faixa de Gaza e a Cisjordânia, esse território dentro aqui de Israel. Muito interessante da gente também estudar isso livro, né? Então, o mundo árabe, na sua grande maioria, alinhou-se com a antiga União Soviética e os israelenses com os Estados Unidos, o que até hoje a gente ainda enxerga, ainda tem como resquício dessa disputa geopolítica que iniciou na Guerra Fria, há muito tempo atrás, e ainda se perpetua nesse sentido no mundo contemporâneo, né? Já teve, por exemplo, o Egito ocupando a faixa de Gaza, a Jordânia anexando a Cisjordânia, tudo dentro desse meio, sim, mas ainda é uma disputa muito aberta e que vive há muito tempo.
E o segundo conflito, ele já acontece em 1956, quando existe um novo ataque a Israel pela comunidade árabe, entre a Guerra do Canal de Suez, no pan-arabismo, e aí o motivo é a nacionalização do Canal de Suez pelo Egito. Bom, o terceiro conflito nesse sentido é em 1967 com a Guerra dos 6 Dias, né, trazendo rumores de que Israel estaria concentrando suas tropas na fronteira da Síria, o que provocou uma ação conjunta contra o Estado judeu. E aí gerou a euforia árabe, né, com o título Vamos jogar os judeus ao mar. Né? E aí a gente teve dentro dessa disputa, Israel contra-ataca e vence, e aí toma os territórios do Egito, então ali da faixa de Gaza e da península de Sinai, e da Jordânia, pegando ali a questão a faixa da Cisjordânia, e com o setor de Jerusalém, né, que foi aí anexada a Israel, e hoje ainda faz parte de Israel. E também o ponto 5 da Síria, que nas colinas de Golã, área de nascentes do Rio Jordão, fundamental, importantíssimo dentro do sentido aí, geopolítico para o Oriente Médio, que vai permitir aí ter o controle visual do Vale de Rulei, uma das mais ricas áreas agrícolas de Israel. E, para não finalizar, em 73 nós tivemos um quarto conflito, né? A Guerra de Yom Kippur, que foi a tentativa do Egito e da Síria de retomarem os territórios perdidos em 67. Né? Consequentemente, acabam derrotados mais uma vez por Israel. Né? E aí, nesse sentido, pós isso, Israel passa a sofrer, então, seu isolamento diplomático, que tinha acontecido pela ONU em 48, e aí dá um passo atrás em 73. Bom, vamos para outra questão, que é a questão do Iraque e do Irã. Em 1980, o Iraque invadiu o Irã. Em 90, o Iraque invadiu o Kuwait e o anexou. Em 91, uma colisão de países invadiu aí o Iraque, terminando com a sua derrota. Em 2003, Estados Unidos, como eu já tinha dito, Estados Unidos, aí uma forte potência mundial, invade o Iraque e logo derrubou o ditador Saddam Hussein. E aí a gente tem um conflito muito interessante aqui, né, que até hoje acontece, que são as forças ocupantes, as forças rebeldes e a resistência iraquiana. Né? Tudo aí em 2003, e logo depois com o boom de 2001 das Torres Gêmeas. Né? Em 79, claro que não foi só isso. Né? Em 79, o clero fundamentalista xiita assume o poder e temos aí uma minoria reformista que compõe o eixo do mal, né? Como os Estados Unidos gostam de colocar. Em 2004, anunciou o fim do programa nuclear. Porém, em 2006, Bush vai mais uma vez, ameaça o país, exigindo que submetesse as pressões da ONU, que prontamente o presidente Ahmadinejad recusa, dentro daquelas questões das armas nucleares, com apontamentos, inclusive dos Estados Unidos, dizendo que Iraque e Irã teriam espaços de construção de bombas nucleares. Bom, vamos entrar na questão curda, que é muito interessante a gente entrar nessa questão, que o povo curdo, ele luta para a criação do seu território. Né? Então, é uma nação lutando para a criação do seu território, que são as terras habitadas aqui em vermelho, dá para ver, pega ali Turquia, uma parte da Síria, uma parte ali do Iraque, questões também do Irã também, chega próximo aqui, bem aqui no finalzinho da Turquia, aqui, né? Então, o povo curdo, ele luta pela criação do seu território, porque o curdo é uma nação, né? E a gente já viu que não necessariamente nação tem que ter um território, né? Outra questão interessantíssima é sobre o Afeganistão, que vai predomina a população muçulmana, e em 79 sofre uma invasão dos soviéticos que não conseguiram a vitória, né? Em 95, a milícia do Talibã, outra frente terrorista, consegue o seu poder. Os Estados Unidos, então, após o 11 de setembro, exigiram que os líderes talibãs entregassem o cabeça da Al-Qaeda.
Tropas lideradas pelos Estados Unidos iniciaram uma ofensiva ao Afeganistão, e só que em 2002 a milícia foi deposta, né? Interessante nesse sentido também. Mas os Estados Unidos sempre envolvido nas questões do Oriente Médio. Outro conflito interessantíssimo é a questão da Índia e do Paquistão. O primeiro motivo dos conflitos é a independência da Índia em 47 via da coroa britânica nesse sentido, né? Então, a coroa britânica colonizou a Índia e em 47 tem a independência depois de uma guerra muito dura, né? E aí houve essa divisão entre os dois países, o Paquistão de orientação muçulmana e a Índia de orientação hindu, né? Aqui no mapa dá para ver ali Caxemira ali no meio, e aí a questão Paquistão e Índia, né? O domínio indiano da Caxemira, de maioria muçulmana, e a reivindicação de sua posse pelos paquistaneses é um grande conflito também. E aí, sob pressão internacional, os dois países deram agora início às negociações, mas que não é muito simples a questão. Um conflito interessantíssimo da gente estudar também e analisar é o conflito na Rússia. Em 1991, pós-criação da União Soviética e aí depois da Guerra Fria, a desaceleração da União Soviética, diversos países aí saem desse bloco soviético, né? Em 91, a Chechênia declara-se independente. Logo depois temos a formação do Estado Islâmico. Já em 94, o governo russo invadiu novamente a Chechênia, só que dessa vez sem êxito. Em 96, há um acordo de paz e que pôs fim ao conflito. Só que em 2000, o Kremlin, né, o Estado-Maior russo, passa a administrar a Chechênia. Em 2004, na Ossétia do Norte, ocorreu um atentado terrorista a uma escola, né, deixando muitos mortos, no qual os rebeldes exigiram a retirada das tropas russas da Chechênia, porque tinham ali as tropas russas. Não foi por uma questão de acordo, né, em camaradas, pelo contrário. E o povo da Ossétia do Sul, que tem origem persa, luta pela independência que ficou dividido entre Rússia e Geórgia, ainda nessa questão também em relação ao conflito do russo. Bom, partindo para a Europa, a gente tinha começado então a entrar na Europa aqui, partindo para a Europa, a gente tem o primeiro conflito, que é o conflito basco. Primeiro, um dos motivos é pela identidade cultural, né? E a busca pela autonomia política do País Basco em relação à Espanha. O ETA, que é a Pátria Basca e Liberdade, um grupo de tendência socialista e que carrega consigo as ideias separatistas, né? E formam-se uma verdadeira guerrilha urbana, né? Várias das reivindicações do ETA é a integração da província de Navarro ao País Basco, a saída da região das forças de segurança espanholas e a anistia geral para os bascos detidos na Espanha e na França. Em 98, foi decretado um cessar-fogo. Porém, em 2001, a União Europeia inclui o ETA na lista de organizações terroristas, o que implica em mais um confronto. Em 2003, Batasuna foi decretado ilegal e em 2004 o ETA declara uma trégua indefinida, ainda muita coisa para acontecer, principalmente no País Basco. Outro conflito interessantíssimo, País Basco na Espanha, interessante colocar isso, né? Estamos até esquecendo. É interessante colocar que na Espanha, uma das capitais da União Europeia, de desenvolvimento muito grande, acontece conflitos. Então, não é conflitos na Ásia, apenas no Oriente Médio, lugares afastados, digamos, no centro do mundo, né? No centro do capitalismo mundial. Outro conflito é um conflito na Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, pelos Ulsters, foi invadida por ingleses e escoceses, que impuseram o protestantismo e dominaram economicamente os católicos. E a gente tem um verdadeiro conflito religioso, que é o norte, maioria protestante, e o sul, maioria católico. No início do século XX, a Irlanda torna-se independente, não ocorrendo o mesmo com o Ulster, né, na Irlanda do Norte. Em 1960,
católicos passaram a exigir direito e liberdades civis, o que provocou a reação dos protestantes, e aí começou o grande conflito. Católicos radicalizaram com a ativação do IRA, que é o Exército Republicano Irlandês. E um braço político do IRA é o Nós Sozinhos, que em 1972, tropas britânicas coíbem as manifestações de católicos, o que surge como o Domingo Sangrento. Em 94, o braço do IRA, o Nós Sozinhos, assina um acordo de paz. Em 98, o acordo de paz, chamado Acordo da Páscoa, foi assinado, só que o conflito ainda é um conflito muito duro, muito brusco. Ele ultrapassa as questões geopolíticas, vai para as questões culturais, questões religiosas, questões de esporte, né? Quando a gente tinha falado lá entre Rússia e Chechênia, a gente vem aqui para a desintegração da Iugoslávia. Também foi um conflito muito interessante ali na década de 80 e 90. O Estado iugoslavo ele constituía-se de 6 repúblicas e 2 províncias. Então, a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Romênia, a Iugoslávia, a Bulgária, a Albânia, e a União Soviética ali com Moldávia e Ucrânia dentro, né? E ainda 2 províncias, Vojvodina e Kosovo. Liberada pelo comunista de origem croata, o Josip Broz Tito, ele defendia a igualdade étnica e nacional. Com a sua morte em 1980, deu início ao enfraquecimento do Estado socialista, o que permitiu os conflitos nacionalistas e religiosos retornassem. Em 89, por meio das eleições livres para presidente da Sérvia, foi eleito Slobodan Milošević, o antigo líder do Partido Comunista Iugoslavo. E a gente tem, nesse sentido, um conflito na Sérvia também, né? Antiga integrante da União Soviética, que é entre Kosovo e Sérvia. O Kosovo é de maioria albanesa, né? E também de orientação muçulmana. Em 98, lutou pela sua independência, o que teve como resultado uma catástrofe e milhares de refugiados. A ONU e a OTAN tiveram que entrar no conflito e, com isso, porque a Sérvia é, enfim, muito maior do que o Kosovo, tadinho. E, com isso, aí foi assinado um acordo de paz em 99. Atualmente, Kosovo ainda não é um território reconhecido, mas está sob a administração da ONU, porque ainda há um interessante conflito aí com a Sérvia. Bom, vamos agora para alguns conflitos separatistas, né? Primeiro deles, o Timor-Leste. É uma colônia portuguesa desde 1950 e em 75 a Indonésia invadiu e anexou. E aí nós tivemos o conflito entre os timorenses e os indonésios, né? Em 95, com a ajuda da ONU, em 2002, com a ajuda da ONU, o país torna-se independente. Mais uma vez a ONU demonstrando aí sua importância nas relações de conflitos, na questão de apaziguar os conflitos. Pós essa questão, a gente vai também para os conflitos na África. O primeiro conflito muito interessante da gente pensar e da gente ter aqui é que a África é um país, é um continente muito amplo, né, um continente enorme e que teve recorte por conta do colonialismo muito agressivo e um recorte que não, de fato, não dividiu o território como devia ser, né? Dividiu-se por meio, para cima e para baixo, no modo escroto de dizer, e a partir disso ficou ali uma separação de nações, de religiões misturadas que não se davam bem, né? Por exemplo, um exemplo grande aí da Nigéria, que é um país multiétnico, ou seja, diversas etnias, Hausa, Yorubá e Igbo, e que tem aí um movimento separatista que objetiva a criação da República da Biafra,
né? Então, a gente, dentro desse sentido que a gente tinha conversado sobre as questões das religiões, na Nigéria pega muito forte. Em Ruanda, os Hutus e os Tutsis, né, que é uma questão de domínio das terras férteis, né, porque Ruanda não tem ali, tem uma vasta floresta, então muitas partes delas são inabitáveis, e tem ali uma questão sobre as questões dos conflitos nas terras férteis. Um outro conflito também na África é na Somália. Os grupos políticos armados, senhores da guerra, versus as étnicas, a população contra esse grupo político, né, por conta também da sua religião. Em Serra Leoa ainda vivemos uma guerra civil. Na Eritreia e na Etiópia, questões fronteiriças que vão disputar as terras que dão acesso ao Mar Vermelho. Se a gente voltar aqui na Eritreia e na Etiópia, a gente vai ver aqui no canto essa disputa com o Mar Vermelho, né? Aqui onde está passando o meu mouse. No Sudão, a gente tem aí uma forte questão que também é uma questão religiosa. A questão do norte, parada então pelos árabes e muçulmanos, e a questão do sul, aí de maioria negra e cristã. A representação imposta pelo poder central à população de Darfur, que vem com domínio de jazidas petrolíferas. Então, o Sudão aí é um ponto-chave, tanto de religião quanto questões econômicas para o mundo. Bom, passados pela África, a gente vem aqui para mais próximo do Brasil, a relação com a Colômbia, né? Vem carregando de um tempo, era mais forte nos anos 80, 70, mas ainda assim se perpetua, que é o governo versus o poder militar das Farc e da ALN e da Autodefesa da Colômbia. São três frentes que são aí poderes militares, poderes altamente militares, que têm a sua ênfase no comércio e o tráfico internacional de drogas. Né? São verdadeiras milícias que estabelecem alianças com o narcotráfico. Né? Então, existe ali um plano entre governo, uma relação entre governo e entre essas frentes narcotráficas, que é a destruição da produção de coca, produção de cocaína. A Colômbia é muito forte nesse sentido de exportação também. As Farc recentemente propôs uma negociação com o governo para dividir o poder. As Farc, inclusive, virou uma organização política e recentemente deixou de ser uma organização política para voltar a ser o que era uma milícia. Outra questão importantíssima e no qual o Brasil participou, foi liderado pelo Brasil, é na questão do Haiti, na colônia francesa. O Haiti é uma colônia francesa que teve seu domínio aí pelos Estados Unidos em 1915 a 34. E, consequentemente, logo depois, vive uma ditadura em 57 a 86. Pós essa ditadura, em 90, nos anos 90, começando nos anos 2000, as eleições democráticas, o que não deu muito certo, durou pouco tempo, e aí se iniciou-se o conflito mais recente. E o Brasil, como eu tinha dito, enviou as tropas para o Haiti. Bom, outros conflitos mundiais é a questão da Coreia do Norte e a tensão nuclear. Né? São questões aí sobre as questões nucleares, como a gente lá colocou, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e outros países como Estados Unidos e China também. Né? Tanto a China quanto a Coreia do Sul apoiam aí sanções mais rígidas, estão frustradas com Pyongyang na mesma proporção que temem a possibilidade de uma ação militar dos Estados Unidos. Né? Já o presidente chinês Xi Jinping, ele teme o caos trazido pela possibilidade da guerra na península, um regime possivelmente alinhado com os Estados Unidos e tropas americanas na sua porta, o que a China não quer. Ele também teme que pressionar Pyongyang possa precipitar uma agitação que poderia atingir a China. A crise da Rohingya entre Myanmar e Bangladesh
foi traduzida pela imigração de cerca de 370 mil muçulmanos de Mianmar para Bangladesh, agora mais recente, em 2018. Né? Aí é mais um capítulo de perseguições, de décadas de perseguições desse povo. Né? Cerca a Índia, né, é separada por diversas questões religiosas também. Né? E aí a gente tem a questão que mais de 1 milhão de pessoas que nasceram em Mianmar vivem em Bangladesh, e existe uma perseguição em relação a esses habitantes. Né? Então está aí um outro conflito muito interessante e muito frequente que a gente vai ouvir muito falar. Talibã e o longo conflito no Afeganistão, eu tinha comentado sobre isso, o conflito no Iêmen e a crise humanitária na República Democrática do Congo, e o mais recente é o separatismo na Ucrânia. Pelo avançar do tempo, que a gente tem pouco tempo aqui, a gente vai agora fazer alguns exercícios para entender um pouco mais sobre essa questão. Né? Então, vamos lá. Exercícios. A pergunta que está aí na tela a organização do espaço, assim como as relações de produção, reflete o sistema político e social, que, por fim, comanda as produções desse território. Com isso, é correto afirmar, alternativa a organização do espaço requer uma compreensão do desenvolvimento do sistema capitalista internacional em sua expansão, quanto das especificidades na formação social. Alternativa B. Todas as formas de dependência latino-americanas que o poder estabelece estão intrinsecamente ligadas ao rompimento dos laços construídos historicamente. Porém, a dependência econômica se mantém. O subdesenvolvimento latino-americano é consequência direta da característica tipicamente tropical desse continente, do estágio primitivo de suas populações autóctones. Alternativa D. Nenhuma ação pré-estabelecida tem de reflexões sobre esse momento da economia nas demais sociedades não capitalistas. E alternativa E. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Bom, vamos analisar as alternativas por alternativas e tentar entender um pouco sobre essas questões. Né? Vamos começar de baixo para cima. Nenhuma ação pré-estabelecida tem reflexões sobre esse momento da economia nas demais sociedades não capitalistas. Ora, todas as ações estabelecidas têm algum sentido dentro da economia nessas sociedades capitalistas, e em não capitalistas isso não acontece. O subdesenvolvimento latino-americano é consequência direta da característica tipicamente tropical. Não é pela questão do tempo, não é pela questão da sua localização no hemisfério. Todas as formas de dependência latino-americanas que o poder estabelece estão intrinsecamente ligadas ao rompimento de laços construídos historicamente. Porém, a dependência econômica se mantém. Países emergentes, países de subdesenvolvimento, mas cada vez mais a economia está dando uma volta por cima. Né? Os países latino-americanos estão se mostrando. A alternativa A organização do espaço requer a compreensão do desenvolvimento do sistema capitalista internacional em sua expansão quanto às especificidades da forma social. Com a expansão do capitalismo e a industrialização, os fenômenos sociais e econômicos estão sendo modificados a todo momento, inclusive com a abolição da escravidão, se a gente pegar o exemplo do Brasil. Né? Por isso, para compreender a organização espacial, é necessário compreender também que algumas áreas receberam maiores investimentos e outras menos. Tiveram um desenvolvimento industrial acentuado, tendo muito destaque atualmente, como é o caso do território do Brasil. Portanto, a alternativa A é a correta. Com isso, a gente encerra aqui a nossa aula sobre os conflitos mundiais, uma rápida pincelada, mas que é importante da gente estar por dentro de tudo o que acontece no mundo, e a geografia vem nesse sentido. Abraço!